Boa tarde, pessoal. Esse vídeo é dedicado para alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos discutir, nós não, né? Eu vou discutir aquelas questões que estão sendo colocadas lá no sistema pela CED, que vocês, se eu não me engano, têm que fazer e me entregar. Vamos lá, então? São no total 16 questões, 16 páginas de questões até agora. Vocês têm que me entregar menos da metade. Então tá na hora de a gente retomar esse conteúdo, dar uma olhada com carinho nele e fazer esse negócio de uma vez parar de chorar. Vamos lá então, pessoas? Lembrando então que a tia estava quase morrendo de saudade de vocês, eu disse quase. E é por isso que eu tô gravando com toda alegria aqui para vocês. Dá um beijão na tia, ó, até passei batom, porque eu tô com saudadinha. Então, antes de a gente sair, a gente já falava lá, né, no começo do bimestre a respeito da diferença entre moral e ética. E a gente vai ter que lembrar então que a moral são valores que são impostos na sociedade. E a ética é um estudo fundamentado nesses valores. Significa então, né, que apesar das vezes as pessoas falarem que moral e ética são a mesma coisa, a gente tem que ter a noção de que a ética aqui é a ciência, a parte da filosofia que estuda a moral. Tá? E aí então a gente vai ter toda a filosofia ética estudando a moral e as formas de comportamento que são construídos para e pelo homem. O que a gente tem que entender isso daqui? Isso aqui é filosofia prática, meus queridos. Isso daqui é a filosofia que você tem no seu dia a dia. E aí você vai construir, então, padrões de comportamentos que são comportamentos necessários para serem colocados para a sociedade. O que eu estou falando desse padrão de comportamento? Bom, para começar, você tem que pensar, como é que eu construo um padrão de comportamento? Para começar, você constrói através das gerações. Os seus pais ensinam como você deve se comportar, os seus avós ensinaram a seus pais e assim por diante. O que significa basicamente que é passado de geração em geração. Mas você já ouviu falar daquele negócio assim de conflito de gerações? Sim, conflitos de gerações existem porque significa que existem comportamentos que são prontamente aceitos e existem comportamentos que são mudados conforme cada geração vai sendo trabalhada. E esses comportamentos construídos dentro da sociedade, eles é normal que sejam mudados, né? Mas ainda assim, ainda que muitos sejam mudados, é normal que exista um padrão. E esse padrão vai ser definido através de um padrão moral, que tem em contraposição um comportamento que é imoral, e ao meio deles tem o comportamento amoral, tá? Qual é a diferença entre a moral e a amoral? O amoral, né, seria aquele que não tem um valor moral. Por exemplo, a arte. A arte não tem um valor moral. Uma pessoa pelada num quadro não tem um valor, não é um quadro imoral, é apenas arte. Um cara que veio lá da Arábia Saudita e casa com a esposa número 15, qual é o número disso? Esqueci. Que casa com a esposa número 15, ele não tá tendo um comportamento imoral, ele tá tendo um comportamento amoral. Por quê? Porque aqui no nosso país isso é proibido, no país dele, não é? Entende? Então esses são exemplos de comportamento amorais. Uma pessoa que bate em alguém, mas ela tem problema mental e ela não tem noção do que ela está fazendo, ela tem um comportamento que é amoral. Ao contrário do comportamento imoral. O comportamento imoral é o comportamento que você sabe que você está fazendo uma coisa errada e ainda assim você faz. Ou seja, você racionalmente entende e você tem uma opção baseada na sua liberdade para quebrar esse comportamento. E aí sim, você estabelece um comportamento que é imoral, ao contrário de um comportamento que é moral, que seria o comportamento aceitável para você enquanto sujeito dentro dessa sociedade. Ao contrário, né? Ao contrário não. Diferentemente de um comportamento antiético. Um comportamento antiético é um comportamento onde você estabelece normas sociais colocadas em placas e em entendimentos, e a partir disso você vai lá e quebra. Isso
é antiético. E o imoral seria uma coisa que você faz porque você exerce a sua liberdade para fazer. Tudo isso, então, é socialmente construído. E quando é socialmente construído, ele pode afetar, por exemplo, outras áreas da nossa sociedade, como, por exemplo, o direito. Tudo que é moral está escrito nas leis? Não necessariamente. Por exemplo, existem leis como, por exemplo, roubar a garrafinha existem normas éticas, como, por exemplo, roubar a garrafinha da coleguinha, que não existe uma lei dizendo que você não pode pegar uma garrafinha. Mas é errado. Moralmente errado você subtrair uma garrafa d'água que está perdida numa sala de aula. Existe uma lei? Não. Uma lei que diz respeito especificamente a isso? Não. Mas, né, é um comportamento imoral. Só vira um comportamento de direito quando existe um entendimento geral e social de que esse comportamento, quando se torna imoral, faz mal para a sociedade. Tipo, matar alguém. Tá? Matar alguém faz mal para a sociedade, não importa o lugar, não importa o tempo. Então, você joga esse comportamento da moralidade para o direito e do direito para a ética. É antiético matar alguém. Por quê? Porque Deus quis? Não. Porque a lei não permite? Não. Por quê? Porque a nossa moral ocidental não aceita. Então, a partir desses conceitos que foram trabalhados lá nos exercícios da aula 1, a gente vai pensar as respostas colocadas na aula 2. E na aula 2, então, a gente vai trabalhar o conceito de moral e liberdade. A grande questão é, qual é a relação entre moral e liberdade? Pessoas, existe 100% de relação entre moral e liberdade. Porque só é moral o sujeito que é livre. Vamos pensar o seguinte, até onde você consegue estabelecer uma moralidade? Vamos ser bem simples assim nas nossas escolhas de vida. Eu consigo, vamos pensar, a partir da minha liberdade, por exemplo, eu consigo, sei lá, estabelecer um comportamento do que é certo. E tudo que eu acho que a minha liberdade não permite é errado. Ué, mas será que todo mundo é livre para fazer as mesmas escolhas que você? Tem muita gente que fala assim, e roubar é errado. Eu sou livre para roubar, portanto roubar é errado. Mas e quem está passando fome? Ele consegue estabelecer o roubar enquanto errado? Porque para ele, como ele não tem a liberdade de escolher, já que a escolha entre roubar e não roubar é morrer de fome, subtraída essa liberdade dele, a gente subtrai também o comportamento moral dele. Então, roubar e matar para ele... Porra, Guilherme! Subtrair esse comportamento entre moral e liberdade para ele é diferente do que é moral e liberdade para mim. Por isso, você precisa de liberdade para você estabelecer uma moral. Além disso, você precisa de vontade. O que significa você precisar de vontade? Significa você estabelecer a partir, de um comportamento volutivo. Você estar disposto a fazer uma coisa e para exercer a sua liberdade. Moral e liberdade não é simplesmente você estar ali parado e as coisas acontecerem com você. Não. Tem que ter vontade de fazer a coisa, ou seja, tem que expressar essa liberdade que existe em você para comportar esse comportamento. Ficou feia essa frase. De qualquer jeito, o que eu tô falando aqui de vontade e liberdade? Do que eu tô falando dessa relação entre vontade e liberdade? Que a vontade é você correr atrás para exercer essa liberdade. Tá bom? E na nossa última questão, a gente vai pensar, na ideia de que só se faz sentido julgar moralmente a ação de uma pessoa se essa ação foi praticada em liberdade. Se a sua ação não contém a vontade, se você não consegue colocar a sua vontade, se você não consegue colocar a sua liberdade, como é que eu posso julgar a ação de um sujeito? Eis a grande questão que é colocada aqui. Então, aqui você vai ter que comentar e você vai ter que dar um exemplo de como essa ideia, de julgar o comportamento do outro, ela faz a partir da vontade e a partir da liberdade do outro.
E na aula 3, nós vamos ter, então, uma das primeiras entradas que a gente vai colocar dentro da filosofia, que seria a partir da ideia do anel de Giges, do nosso querido, maravilhoso, tchutchuquinho Platão. O que o Platão vai falar a respeito do anel de Giges? Aquele anelzinho legal lá. Ele vai nos falar o seguinte: se você possui um anel de invisibilidade, o que você faria com ele? Por que se faz essa pergunta? Porque aqui a gente está definindo vício e virtude, que são uma base única e racional que a gente coloca para tentar entender a ideia de moral. Só existe moral para os gregos a partir de uma constituição racional baseada no vício e na virtude, onde virtuoso é o sujeito que racionalmente escolhe fazer as coisas pelo bem. Vicioso é o comportamento do sujeito que racionalmente, através da sua liberdade, escolhe um comportamento imoral. E se você tivesse um anel de invisibilidade? O que você faria? Por que você faria isso? Quais os motivos que levam você a ter a vontade e a ter a liberdade de exercer tal comportamento? Por que isso é importante, pessoal? Porque para o Platão, quem opta racionalmente pela virtude, opta por ela, não importa a condição. Não importa se tem alguém vendo ou não. Quem faz as coisas certas, racionalmente certas, através da sua vontade e da sua liberdade, não se preocupa se alguém está vendo. Não se preocupa, olha o cutucão no pé aqui, se Deus está te julgando. O comportamento correto é o comportamento correto por si só. Beleza? Então, essa ideia de vício e virtude, nós vamos ver aqui no vídeo número 2, já, assim que eu tomar um golinho d'água. Beleza? Vemo-nos já em breve.